A compreensão é simples, é você entender o que está tratando no assunto. E por mais que pareça simples, no começo é muito complicado porque você não tem o vocabulário técnico. Vamos dizer que você está lá na primeira aula de Direito Constitucional e o professor fala: a Constituição Federal Brasileira tem diversas emendas, emendas ordinárias, emendas de revisão e até emendas de tratados internacionais. E você, ok, legal, se você já sabe do que eu estou falando, a informação flui e você compreende. Mas vamos imaginar que você não entenda direito o que é a Constituição Federal. Afinal, o que é isso? A Constituição Federal é a lei maior do país, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que você não tem essa informação. Então, tá, não sei o que é a Constituição Federal e muito menos o que é uma emenda à Constituição Federal. O que isso faz? Tá, e o que é uma emenda ordinária? O que é uma emenda de revisão? O que a porcaria de um tratado internacional está fazendo nisso? Então no começo é muito difícil, porque você é exposto a uma informação nova e você não sabe o que é Constituição, não sabe o que é emenda, não sabe o que é uma emenda ordinária, não sabe o que é um tratado internacional, então você não tem aquela informação. Então dá muito trabalho no começo compreender, porque você trava toda hora. Neste momento eu vou dar algumas dicas básicas. Primeiro, às vezes, se você, principalmente para a área do direito, um bom dicionário básico de direito ajuda. O Google ajuda muito também, o YouTube ajuda muito, porque você pode colocar lá no Google o que é uma emenda constitucional. Tenho certeza que em segundos você vai entender o que é. Ou o que é a Constituição Federal, em segundos você vai entender o que é. Só que isso dá trabalho, você vai ficar um pouco perdido, talvez você vai ter que fazer uma anotação para o futuro e entender um pouco melhor o que é Constituição Federal. Talvez você não entenda de cara e fique um pouco confuso, mas você vai tocando a informação. Só que é o seguinte, no começo dá trabalho, mas conforme você for criando essa informação técnica, esse banco de dados mental técnico, a coisa flui, porque se você conhecesse todas essas informações, o que é uma emenda ordinária, o que são emendas de revisão, o que é uma Constituição, em segundos você já compreendeu o que é. Se você não conhece a informação, talvez você precise de 10 a 20 minutos para entender uma única frase. Por isso que eu digo, o início do estudo é muito mais difícil, porque você tem muito mais informações básicas para aprender. E no momento que essas informações básicas são realmente aprendidas, a velocidade do estudo exponencia, e isso é realidade. Por isso que quando você começa a passar num concurso, você começa a passar em todos os concursos, porque as conexões são muito rápidas.